Meus irmãos, graça e paz. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 88. Salmo 88. Salmo de número 88. Gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto. Há um título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, Lamentação de um Atribulado, e o texto hebraico começa a partir de Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, Salmo didático de Remã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de Tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a Tua ira, Tu me abates com todas as Tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrará Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos Teus terrores. Estou desorientado. Pois sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Oremos mais uma vez. Senhor, ajude-nos a ler a Tua palavra, a expor a Tua palavra, a entender a Tua palavra, a nos apropriarmos dela para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Sabemos que isto é algo que não compete apenas a nós pregadores, mas é principalmente obra do Teu Santo Espírito que trabalha em nossas vidas através da Tua palavra, Pai. A nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos dê a graça de sermos abençoados através da pregação e aplicação da Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem, depois de um dia bem puxado, intenso de reunião de presbitério, chegamos em casa por volta de 9h30 da noite e liguei a televisão para me atualizar dos esportes, como sou uma pessoa que gosta de esportes, eu liguei no canal Sport TV. E ontem não era notícias referentes a esporte, mas era referente ao velório do time da Chapecoense. Creio que a maioria dos irmãos em questão acompanharam nessa semana aquilo que, de certa forma, comoveu o Brasil, mexeu com o Brasil. Alguns de vocês, creio que até choraram, se emocionaram, sentiram, de certa forma, um pouco de tristeza, de dor, por que não dizer, nos compadecemos e nos solidarizamos com as vítimas e até mesmo com as famílias dos vitimados. Terça-feira passada, dia 29 de novembro, a maioria dos irmãos viram e acompanharam pelos noticiários, pelas redes sociais, a queda do avião que levava o time da Chapecoense e vitimou 71 pessoas. Apenas 6 pessoas sobreviveram, sendo que 3 ainda continuam em estado crítico.
E nessa semana aquilo que tomou conta foi #ForçaChape. Quando alguém citava isso, de certa forma estava se lembrando do sofrimento, da dor, da angústia, da aflição que aquelas pessoas passavam. De fato, foi uma tragédia individual que se transformou numa tragédia nacional e que teve uma repercussão internacional. E eu estou lembrando isso porque eu quero trazer à sua memória que o fato é que todos nós, não sei se com a mesma intensidade ou gravidade, nós temos as nossas tragédias pessoais. Todos nós que aqui estamos temos os nossos dias de dor, de choro, de tristeza, de separação, de angústia. E a pergunta que temos que fazer para nós, e que temos que refletir sobre isso, é como nós temos reagido diante do sofrimento. Como cristão, como que nós reagimos diante da dor? Nós temos que ter em mente que em um mundo caído em que nós vivemos, em alguns momentos as águas do sofrimento irão desaguar em nossa existência. Mas ao mesmo tempo, nós temos que acalentar no nosso coração a perspectiva que o cristão é chamado para interpretar o seu sofrimento à luz das Escrituras Sagradas. Mesmo os cristãos mais piedosos e tementes a Deus passam por dias de intensos sofrimentos. Passam por dias de intensa angústia espiritual em que se sentem como se estivessem lutando com Deus, ou até mesmo se sentem como que se fossem abandonados por Deus. E neste mundo caído e difícil, nem tudo é felicidade. E a própria Bíblia nos mostra que a vida do crente, a nossa vida, é marcada sim por dias ruins, tristes e dolorosos. E aqui é importante enfatizar aqui, às vezes, nós até sabemos dessa realidade, que nós crentes, servos do Senhor, nós iremos sofrer. Contudo, este conhecimento ele é apenas teórico. Ele é teórico. Porque quando nós passamos por algo doloroso, quando de fato a dor bate na nossa porta, quando o sofrimento adentra a nossa existência, muitos de nós murmuram, reclamam, enlouquecem. Outros têm a tendência de virar para Deus e perguntar: Senhor, por que comigo? Logo comigo? Servo do Senhor, piedoso, participo das coisas da igreja, por que o sofrimento tem que bater justamente na minha porta? O Salmo 88 nos mostra justamente esta realidade. Este salmo é uma das partes mais tristes relatado das Escrituras Sagradas. É tanto que alguns estudiosos e comentaristas do livro dos Salmos chamam este salmo de a ovelha negra dos Salmos. Esse salmo foi escrito por Remã, que no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 31, é descrito como um dos homens mais sábios nos dias do rei Davi e do rei Salomão. Quando chegamos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 33, este mesmo Remã é descrito como um cantor que servia no templo de Salomão. Ele era um levita que servia a Deus no templo e que compôs um cântico, um salmo, para ser cantado justamente no templo. Esse homem dedicado ao serviço a Deus no templo, extremamente capaz, conhecido nos seus dias, admirado, segundo a sua descrição no Salmo 88, estava passando um sofrimento e enfrentando um sofrimento terrível. Sua dor e sofrimento o levaram a escrever um salmo de lamento, onde ele implora por auxílio divino e ao mesmo tempo lamenta a sua situação. Apesar de que neste salmo,
diferente de outros salmos de lamentos que existem nas Escrituras, ele não termina num tom de júbilo, mas ele termina da mesma forma que começou, em tom de tristeza. E a sua tristeza é descrita no primeiro versículo, que aí está como se fosse um cabeçalho na sua Bíblia. A expressão para ser cantado como cítara literalmente significa doença, aflição, humilhação, o que logo de cara já aponta para a sua dor, para o seu sofrimento. O sofrimento deste homem foi tão intenso que ele escreveu um salmo didático com a intenção de instruir os seus leitores. Além disto, este salmo era dedicado ao mestre de canto, que aponta para o seu uso litúrgico, ou seja, não era apenas um salmo para instruir, mas era um salmo também para ser cantado no templo. Imagine se no primeiro culto da manhã cantássemos este salmo. Íamos começar amanhã chorando. Mas era essa a perspectiva deste salmo. E há algo mais interessante aqui. Em momento algum neste salmo, Remã nos mostra, coloca diante de nós, qual era o motivo do seu sofrimento. E não saber o motivo do seu sofrimento, para nós, que aqui estamos hoje, 2016, é algo extremamente importante. Porque nos liga diretamente a este salmo, mostrando a nossa história através da história de Remã. Ou seja, nem sempre nós sabemos quais são os motivos do nosso sofrimento. Nem sempre nós sabemos por que o sofrimento bate na nossa porta. Assim, este salmo nos ensina como que nós, crentes, à luz da Bíblia, devemos encarar o sofrimento. Eu quero destacar com você pelo menos 3 pontos nessa manhã. O primeiro ponto é que o crente encara o sofrimento, segundo este salmo, clamando ao Senhor. Nós vemos isso, pelo menos em 5 versículos distintos, essa ideia. Versículo 1 e 2, versículo 9, versículos 13 e 14. Remã, ao começar este salmo, se você percebeu bem a partir do versículo 1 que está aí na sua Bíblia, começa esse salmo orando. Mostra-nos que, mesmo em meio ao seu desespero, ele volta-se para o seu Salvador. Em meio ao seu sofrimento, Remã começa direcionando a sua fé para o Deus da sua salvação. Ele diz mais, versículo 1 e versículo 9, que em seu sofrimento e angústia, ele orou dia e noite, com a esperança de que Deus ia responder a sua oração. Esta oração, segundo o texto hebraico, é um grito profundamente penetrante. Literalmente aqui, quando Remã cita a ideia de oração, ele aponta para a ideia de um grito por ajuda divina. O salmista grita em voz alta para o Senhor, na esperança de que Deus iria ouvi-lo. No versículo 13, Remã nos mostra que a sua oração antecipava o raiar do sol. Ou seja, antes do sol nascer, antes do sol sair, ele já estava ali na presença do Senhor, orando e pedindo ao Senhor graça sobre a sua vida. Em certo sentido, o sofrimento, pela forma que é descrito neste salmo, levou Remã a orar cada vez mais a Deus. Pela sua perspectiva, que ele deixa diante de nós, escrita é que ele buscava dia e noite e dia, buscava a presença do Senhor. Entretanto, segundo ele, no versículo 14, Deus não ouvia as suas orações. Perspectiva dele, Deus não inclinava os ouvidos para ouvi-lo. Ele estava orando, mas não havia nenhuma resposta. Suas petições sem respostas deixam a impressão de que Deus não estava ouvindo aos seus apelos.
E eu não sei você, mas eu já experimentei momentos assim. Eu já experimentei momentos assim. Quando estamos passando por algo de intensa dor, e nós clamamos a Deus, mas parece que a nossa oração não passa do teto. Eu me lembro que quando criança, por várias vezes, fiquei internado por conta de doenças respiratórias. E morava em Brasília, então você imagina que a minha rotina como criança era mais no hospital do que fora. E por várias vezes, mesmo sendo criança, eu pedi a Deus que me tirasse daquela situação. E eu posso responder com toda certeza que na maioria das vezes as minhas orações não eram atendidas. Remã nos ensina que o sofrimento, a angústia, a aflição o levou a orar cada vez mais. E é aqui que nós começamos a entender como que nós temos que encarar o sofrimento. O sofrimento deve ser encarado por nós como servos do Senhor, primeiramente através de uma oração perseverante. É através do buscar perseverante, independente da resposta vir do jeito que queremos ou não. A atitude de Remã é, olha, eu busco dia e noite e dia, eu me coloco diante do Senhor. Mas eu sei que nem sempre agimos assim diante do sofrimento e silêncio de Deus. É muito comum aos homens, ao ouvir o sofrimento, virarem as costas para Deus, culparem a Deus, ficarem ressentidos com Deus. Eu conheci algumas pessoas que, por conta da morte de um ente querido, simplesmente disseram, eu não creio mais em Deus. Eu não acredito mais em Deus, porque eu estou sofrendo. Muitos agem dessa forma, por não entenderem que os invernos da nossa existência são tempos usados por Deus para tirar toda a nossa vanglória e dar toda a glória somente a Deus. E a nossa oração, o nosso curvar-se diante do Senhor, o nosso buscar o Senhor perseverantemente, é uma demonstração da nossa total dependência e descanso na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo em dias de sofrimento. Deus utiliza-se do sofrimento para derrotar a nossa autoconfiança em nosso coração, para que possamos descansar completamente na sua vontade. E nós fazemos isso justamente através da oração. É através da oração que de fato nós dizemos ao Senhor, Senhor, o sofrimento está intenso, mas eu me curvo diante da Tua vontade e descanso na Tua vontade que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Ainda seguindo o texto, os versículos 3 e 5, e depois versículo 15, o salmista nos mostra uma segunda forma que nós, como servos do Senhor, podemos olhar o sofrimento e encarar o sofrimento. Na primeira parte, nós oramos ao Senhor. Na segunda parte, nós contamos ao Senhor a intensidade da nossa dor. É isso mesmo. Nós contamos ao Senhor a intensidade da nossa dor. No versículo 3, ele descreve a sua dor, dizendo, a minha alma está farta de males. E esta expressão no hebraico dá a ideia de ter tido o suficiente, de estar cheio, de estar saturado. Uma figura que vai ilustrar bem essa expressão é quando você, hoje, na hora do almoço, terminar de comer, comeu aquele prato cheio, e de repente alguém chega e fala, vai servir mais? Ou seja, eu estou cheio. Já comi o suficiente, não cabe mais nada. O que Remã está nos dizendo é justamente isso, Senhor, já basta. Eu não aguento mais tanto sofrimento.
E ainda descrevendo o sofrimento, o seu sofrimento, o salmista usa dois elementos de comparação, no versículo 4 e no versículo 5. O versículo 4 e a parte A do versículo 5, ele se compara com o morto-vivo. Ele diz que é contado com os que baixam a cova e que é tirado entre os mortos. Essa expressão no hebraico dá a ideia de que ele agora estava livre das obrigações da vida. Ele estava simplesmente dizendo, olha, eu estou vivo, mas me sinto como um morto. A parte B do versículo 5, ele se compara como um soldado mortalmente ferido em campo de batalha. Isso porque naqueles dias o costume era que quando um soldado era ferido na batalha, seus companheiros o abandonavam justamente com aqueles que estavam mortos, porque na cabeça deles era apenas uma questão de tempo para o soldado ferido também morrer. No versículo 15, Heman continua relatando ao Senhor a sua dor. Relata que esta aflição vem o acompanhando desde moço, desde jovem. É algo que está demorando simplesmente a passar, a desaparecer, a sumir. E é bem verdade que nós também passamos por dias assim. Nós também passamos por dias assim. Como se a morte fosse a única saída. Como se a vida não possibilitasse mais oportunidades. Dias de sofrimento, onde parece que esse sofrimento ele só tem um início, mas parece que ele nunca termina. Momentos assim, são momentos em que talvez você se sinta tremendamente abandonado ou perdido em desespero. Esses momentos são momentos nos quais você clama, Deus meu, por que me desamparastes? Os salmos de lamento foram compostos para momentos como estes, quando o choro pode durar a noite inteira. Os salmos de lamento nos dão a permissão para deixarmos as lágrimas fluírem diante de Deus. Mais do que isso, os salmos de lamento nos ensinam como fazer isto. Esses salmos, os salmos de lamento, e o Salmo 88 é um salmo de lamento, nos ensinam como falar ao Senhor que a situação dolorosa que estamos passando está machucando demais o nosso coração. Às vezes pensamos que falar a Deus da dor que estamos sentindo é rebeldia. Porém, os salmos de lamento nos mostram que não é rebeldia. Os salmos de lamento nos ensinam que podemos e devemos falar a Deus da intensidade da nossa dor. Nós devemos expor a Deus os nossos sentimentos. Entenda, meu irmão, que você tanto pode expor o seu sofrimento, os seus sentimentos a Deus, que Heman, no Salmo 88, escreveu como fazer isto e mandou uma cópia para ser cantado no templo. É fato, irmãos, que não podemos nos rebelar contra Deus, mas nós temos como se fosse uma declaração de Deus, na sua palavra, ratificado nos salmos de lamento. Nós podemos expor ao Senhor aquilo que está nos machucando. A lógica dos salmos de lamento é a seguinte: você não reclama da dor, mas você fala ao Senhor o quanto está doendo. E como é importante falar um pouco sobre a didática dos salmos de lamento na nossa caminhada cristã. Porque nós vivemos em um cenário evangélico em que o cristianismo é focado em descobrir como ser feliz, como ser amado, como ser vitorioso. Mas Heman e os salmos de lamento nos ensinam que não podemos perder a centralidade
do lamento ao Senhor diante das calamidades, tragédias e sofrimento. O lamento, o explicar o sofrimento ao Senhor, advém da dor, mas ainda mais profundamente vem da confiança que nós temos em Deus e das suas promessas. Os salmos de lamento, como é o Salmo 88, partem precisamente da confiança na soberania que o salmista tem de Deus. Na visão que ele tem de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, é que de fato ele conta ao Senhor, ele expõe ao Senhor o quanto aquela situação tem machucado, tem ferido o seu coração. Então entenda que não é pecado quando você está sofrendo, você falar como Remã: Senhor, a minha alma está farta de males. Senhor, está doendo. Senhor, meu coração está sofrendo. Senhor, a minha alma está chorando. Não é errado. E Remã nos mostra como fazer isso. Ainda seguindo, versículos 6 e 8, depois 16 e 18, a parte final. O salmista nos mostra que o cristão, ele encara o sofrimento, reconhecendo quem está causando o sofrimento. Quem é o autor daquele sofrimento. Remã, e eu creio que isso não vai te assustar, aponta para Deus como o causador do seu sofrimento. Atente para o versículo 6 e versículo 7. Ele escreve: puseste-me, versículo 6, versículo 7, e sobre mim pesa a sua ira. Aqui literalmente Remã está descrevendo que Deus o está esmagando com a sua mão. Porque no hebraico essas duas expressões, puseste-me e sobre mim pesa a tua ira, é usada para apontar a mão de um homem sobre a cabeça de um animal que vai ser sacrificado. Remã tinha a consciência que estava sendo humilhado, abatido por Deus. E atente para o versículo 7, quando ele diz: tu me abates. Ele está falando com Deus, dizendo: Senhor, é o Senhor que me abates. No versículo 8, ele também entende que foi Deus quem removeu os seus amigos da sua presença, quando ele diz: apartaste de mim os meus conhecidos. O Senhor, segundo Remã, é a causa de todos os seus amigos, confidentes, companheiros estarem distantes. A lógica é: Senhor, em dias de dores, o Senhor levou os meus companheiros para longe de mim. Eu não sei você, mas eu sou extremamente consolado quando sou abraçado por amigos e irmãos em dias de dor. Lembro quando meu pai faleceu, tinha por volta de 21, 22 anos, e alguns amigos não tinham o que falar. Mas o abraço deles, a companhia deles, era o conforto que eu precisava. E Remã está dizendo que até mesmo isso, até mesmo a presença dos seus amigos, em dias de sofrimento, ele não podia contar, porque Deus havia levado os seus amigos para longe dele. Nos versículos 16 e 18, ele apenas relembra o que já disse nos versículos 6 e 8. Outra vez ele afirma que é Deus que está fazendo sua ira passar sobre ele. Versículo 17, o sofrimento que ele descreve é como se ele estivesse se afogando na ira de Deus. No versículo 18, ele vai além, ele vai mostrar qual era a sua companhia. E ele vai dizer que a escuridão era a sua companhia. Literalmente, Remã está dizendo que ele estava sem perspectiva, sem esperança alguma. Nesses versículos, Remã aponta para Deus como o único ser ativo em tudo
o que está acontecendo na sua existência. E há um fato interessante neste Salmo 88, que, de certa forma, o difere dos demais salmos de lamento. Porque em momento algum neste salmo, Hemã pede perdão a Deus por algum pecado cometido. E nos salmos de lamento isso é comum. O sofrimento está justamente associado a algum pecado cometido. Então, a perdão do pecado. E o Salmo 88 não nos mostra isso. O que Hemã nos mostra é que Deus está irado com ele, mas ele não sabe e nem descreve a causa disto. E aqui você tem que entender uma coisa, que na lógica do povo de Israel, não era loucura atribuir a Deus a causa última de todas as coisas, inclusive do seu sofrimento. É uma situação de sofrimento como esta, quando nós enxergamos Hemã atribuindo a Deus tudo o que estava ali passando, era aquilo que um judeu geralmente fazia. Ele simplesmente enfatizava a soberania de Deus, apontando o seu entendimento que até mesmo o sofrimento, quando bate a nossa porta, ele é enviado por Deus. Entenda que essa percepção de que o sofrimento foi enviado por Deus não é apenas o Salmo 88. Quando você vai para o livro de Jó, você vê isso de forma muito cristalina. Jó, em momento algum, pondera ou questiona que o sofrimento que ele estava passando veio de outra fonte, senão de Deus. Mesmo Satanás desempenhando o seu papel ímpio no drama de tirar a vida dos filhos de Jó e até mesmo feri-lo de tumores malignos, Jó, em momento algum no seu livro, dá a iminência da casualidade última do seu sofrimento a Satanás. Quando os 10 filhos de Jó morreram esmagados, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, no capítulo 2, mesmo quando o texto diz explicitamente, no versículo 7, Satanás feriu a Jó de tumores malignos. A reação de Jó no versículo 10 do capítulo 2 é: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Jó nunca ficou sabendo o motivo de tudo o que ele estava passando, mas ele sabia quem estava no controle de todas as coisas. A nossa teologia reformada ajuda-nos a entender o sofrimento. Entender que Deus controla até mesmo o sofrimento é aquilo que nos impede de enlouquecer e desesperar diante de dias de dores. Entretanto, ao passo que a nossa teologia nos ajuda a entender o sofrimento como algo dentro da soberania divina, eu quero mostrar para você nessa manhã que existem 2 cenários perigosos dentro do evangelicalismo nacional, no que diz respeito à soberania de Deus e o sofrimento. Existe a bipolaridade da teologia da prosperidade, que ensina que a causa última do sofrimento humano é o diabo ou é o pecado. Entenda que aqui eu não estou falando do tipo de sofrimento que às vezes nós causamos sobre nós mesmos. Entenda que estou falando da perspectiva de algo que Deus manda sobre nós. Então, deixe-me explicar melhor o que quero dizer para você. Quando alguém pega o carro, sai a 150 por hora, respeitando todos os limites de velocidade, bate. Você vai falar assim: Deus, sua soberania, controlava todas as coisas, sim. Mas a causar aquele acidente foi sua, desrespeito às leis. O que quero dizer é que, na perspectiva de Hemã, existem situações onde nós passamos por invernos da nossa existência, que nós não sabemos o que causou aquilo.
E nós analisamos a nossa vida e nós não enxergamos o motivo de estarmos passando por aquilo. Às vezes uma enfermidade, um câncer, por exemplo. Você não sabe por que você está passando por um câncer. É nessa perspectiva que nós temos que entender que a teologia da prosperidade vai dizer, olha, o seu câncer ou é culpa de um pecado seu, ou é alguma enfermidade que Satanás colocou sobre a sua vida para poder controlar. Não. A perspectiva de Remã é que não é assim que funciona. É Deus que controla. Eu estava hoje pela manhã, antes de sair de casa, lendo um artigo que aponta para o segundo extremo. Perigoso, nós encontramos no cenário nacional evangélico quando fala a respeito do sofrimento e soberania divina. É o que nós chamamos de liberalismo da teologia relacional. Essa perspectiva teológica defende que a dor e o sofrimento nunca são da vontade de Deus para os seus filhos, pois Deus não planeja e nem conhece o futuro. Estava lendo um artigo hoje de um pastor, tem uma igreja aqui perto da nossa, que defende essa teologia. E ele dizendo, olha, no caso do acidente com os atletas da Chapecoense, Deus não sabia que isto ia acontecer. E Deus não sabia, sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém sofra. Deus abriu mão da sua onisciência, simplesmente porque Ele nos ama demais. Não é essa a perspectiva bíblica. Os atributos de Deus, eles se equilibram. E o amor de Deus é demonstrado justamente por conta deste equilíbrio em seus atributos. Deus continua controlando e sabendo todas as coisas. E em sua providência, a causa última sempre é de Deus. Sempre é de Deus. Então entenda que ambas as teologias, prosperidade e relacional, defendem que o sofrimento humano não faz parte do propósito soberano de Deus para os homens. O que estas teologias procuram fazer é tentar tirar de Deus o ônus de enviar o sofrimento sobre o homem. Todavia, Remã não teve dúvidas que foi Deus quem enviou o seu sofrimento. Por isso que creio que a nossa teologia reformada nos ajuda a entender o sofrimento na perspectiva correta, que Deus controla todas as coisas. John Bunyan é um bom exemplo de como nós podemos enxergar o sofrimento. Este pregador do século XVII, esse pregador inglês, ficou mais de 12 anos preso, simplesmente por pregar o Evangelho. E em uma de suas obras, intitulada Recomendações aos Sofredores, escrita em 1684, quando ele estava preso, ele relata o seguinte: Deus tem designado quem irá sofrer. O sofrimento não sobrevém por acaso, nem pela vontade do homem, mas pela vontade e desígnio de Deus. As épocas, portanto, e as ocasiões, mesmo para os sofrimentos do povo de Deus, não estão nas mãos do inimigo, mas nas mãos de Deus. Meus queridos, sempre houve, como há hoje, pessoas que tentam resolver o problema do sofrimento humano, simplesmente tentando apagar, riscar, negar a soberania de Deus. Mas o que é mais notável, é que aqueles que mais defendem a soberania de Deus, até mesmo no sofrimento, têm sido aqueles que mais sofreram e, ao mesmo tempo, os que encontraram mais consolo na certeza de que Deus soberano controla até mesmo os invernos da nossa existência. É consolador saber que Deus controla todas as coisas. Não está em nossas mãos frágeis, falhas,
fracas, mas tudo está nas mãos de um Deus poderoso, que tem poder para controlar até mesmo o sofrimento mais intenso que a sua alma possa agonizar. E eu quero terminar nessa manhã pensando e refletindo em 3 aplicações práticas para nós a partir deste salmo. E a primeira, a partir do Salmo 88, é que você tem que saber que crentes fiéis ao Senhor também sofrem. A Bíblia mostra que Remã não foi o único a sofrer. Elias, Jó, Paulo, Moisés foram homens fiéis que sofreram. A história da igreja cristã está repleta de homens que passaram por experiências de profundo sofrimento. O grande pregador do século XIX, o inglês Charles Spurgeon, esse homem mesmo experimentou momentos de profunda melancolia, depressão, a ponto de ter dias em que os diáconos tiveram que ir até a sua casa e o arrastarem para a igreja para que ele pudesse pregar. Como crentes, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. E os nossos sofrimentos são variados. Nós passamos por experiências diferentes de dor. Às vezes sofremos com a perda de um ente querido e próximo. Às vezes sofremos com o abandono, com a depressão, com a doença. Às vezes vemos pessoas sofrendo pela falta de recursos alimentar, sofrendo porque não conseguem se sustentar. Pense no sofrimento de pais crentes que sofrem com a falta de recursos, de dar uma boa educação, uma boa alimentação aos seus filhos. Além de o crente sofrer, este salmo ainda nos mostra que o seu sofrimento pode durar a vida toda. Remã, ele mesmo se descreve como alguém que sofre desde moço. Meu irmão, pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento da sua vida. Eu sei que isso dói, mas é a verdade. E há um exemplo lindo na história cristã. Fanny Crosby. Esta mulher ficou cega com 42 dias de vida e morreu aos 98 anos, sem jamais perder a doçura. Esta mulher escreveu mais de 4.000 hinos, mesmo sendo cega. E de fato, ao olharmos para dentro da nossa igreja, nós vamos ver irmãos e irmãs que estão sofrendo há dias, meses, anos. Há irmãos da nossa igreja que não conseguem vir à igreja porque estão em cadeiras de roda, estão deitados em uma cama. E quando você visita esses irmãos ou irmãs, elas choram dizendo: eu queria estar na igreja, mas eu não posso. Compreenda que no nosso meio há irmãos que estão sofrendo e esse sofrimento parece não passar. Esse sofrimento é porque nós vivemos em um mundo caído, quebrado, terra de sombras por conta da queda em pecado. Contudo, tempos de sofrimento na vida do cristão tem um propósito. E o propósito mais impressionante que enxergo quando penso na vida de Fanny Crosby e de tantos outros que, diante do sofrimento, responderam de forma diferente do que muitas vezes nós respondemos, é que o sofrimento nos leva a pensar que aqui, nesta terra, não é o nosso destino final. Aqui não é o céu. Aqui não é a Nova Canaã. Aqui não é a terra prometida. Aqui ainda é o deserto. E no deserto, sim, nós passamos por aflição. Tempos de sofrimento
leva o cristão piedoso a estar mais perto de Cristo. Tempos de sofrimento levam o cristão a ansiar pela volta de Cristo. Um puritano do passado dizia que aquele que corre para ser coroado não vai pensar muito em dias chuvosos. Irmãos, é possível que você passe por duros sofrimentos na sua vida inteira, mas Deus promete que no fim de todas as coisas, Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Um dia, lá na glória, a nossa fidelidade será recompensada. E uma das formas dessa recompensa é que o sofrimento acabará. O sofrimento cessará. O sofrimento não mais existirá. A segunda perspectiva que trago para você como aplicação desse salmo é que não devemos parar de orar jamais diante do sofrimento, mas ao mesmo tempo devemos descansar na soberania divina. Remã não parou de orar, ele foi perseverante em oração, mesmo Deus não respondendo à sua oração. Entretanto, mesmo Remã orando sem parar, não enxergamos Deus respondendo no salmo. Deus estava em silêncio e permaneceu em silêncio durante todo este salmo. Todavia, Remã, mesmo sem obter a resposta de Deus, descansou na certeza de que Deus controla todas as coisas. Como entendo que os labores e sofrimentos dos homens bons são os mais interessantes e instrutivos, quero citar aqui para você um poeta cristão do século XVIII, William Cowper. Esse homem foi um homem marcado a vida inteira por depressão, a ponto de que em alguns escritos seus até mesmo ele aponta para a ideia do suicídio. Foi um homem que viveu quase que a totalidade da sua existência com a sua alma angustiada. E por volta do ano de 1774, ele escreveu um poema intitulado Deus se move de forma misteriosa. E eu quero citar para você a parte final deste poema, que diz: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter gosto amargo, mas a flor será doce. O que está passando agora pode ser amargo, mas o controle soberano de Deus sempre será doce. Cito para você outro vulto da história cristã, e que também sofreu bastante, Charles Spurgeon. Ele, falando sobre o controle divino sobre o sofrimento, afirmou: o Senhor é quem fez o inverno. Deus é quem envia as rajadas cortantes da adversidade para congelar os botões da expectativa. Ele espalha a geada como cinza sobre as campinas verdejantes da nossa alegria. Ele lança gelo como pequenas porções que congelam o nosso deleite. Ele faz tudo. Ele é o grande rei do inverno e governa os reinos da geada. E, portanto, você não pode murmurar. E o mesmo conclui dizendo: perdas, aflições, opressões, doença, pobreza e outras milhares de calamidades são enviadas pelo Senhor e vêm até nós com um plano sábio. Geadas matam insetos nocivos e limitam doenças graves. Elas quebram o solo e suavizam. Que tais bons resultados sempre sigam nossos invernos de aflição. O Deus que envia o sofrimento tem sempre um propósito estabelecido nele. E é nisso que você tem que descansar. Deus continua
no controle absoluto de todas as coisas. Até mesmo das suas lágrimas. Até mesmo das suas lágrimas. E a última aplicação, e assim eu termino. Nunca se esqueça que a nossa esperança está no Senhor, do Salmo 88. Este salmo é o salmo do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós temos esperança. Esse salmo se aplica a Jesus Cristo, muito embora Remã descreva a sua situação pessoal, porque este salmo aponta para o sofrimento daquele que sofreu muito mais do que Remã. Um homem sábio do passado afirmou que o Filho de Deus viveu sem pecado, mas não sem tristezas. O Salvador Jesus Cristo experimentou todo tipo de sofrimento que você, que eu, que nós podemos pensar ou até mesmo experimentar. Na cruz, ele sentiu a dor da angústia, da tristeza, o pavor da morte, a ponto de dizer como Remã: Deus meu, por que me abandonaste? No Getsemane, ele sofreu, clamou, expôs seu sofrimento, pediu por livramento, mas não foi respondido, mas descansou na soberania divina, dizendo: que seja feita a sua vontade. O Salmo 88 fala do sofrimento daquele que sofreu sem merecer. E isto se aplica a Jesus Cristo, pois o mesmo não merecia sofrer o que sofreu na sua existência entre nós. Cada dor, cada tristeza, a solidão, tudo o que Jesus experimentou não foi por merecimento, mas ele sofreu a ira de Deus, que deveria ser derramada sobre cada um de nós que se faz presente aqui nesta manhã. Cristo experimentou de forma mais aguda o abandono de Deus, porque Ele estava sofrendo no nosso lugar. Por isso, podemos dizer que o Senhor do Salmo 88 é o motivo da nossa esperança. Neste mundo de trevas, quando tudo é escuridão, somente no Salvador nós temos a luz da esperança. Jesus Cristo experimentou o Salmo 88 para que o dia que você passar por algo parecido, você possa olhar para Ele e entender que Ele passou por isto. Entender que dor muito maior o nosso Senhor sentiu em nosso lugar. Por isso, no meio do sofrimento, devemos refletir não no nosso sofrimento, mas refletir no sofrimento de Jesus Cristo. Devemos nos confortar na certeza de que Cristo sofreu por nós e nos garantiu que um dia iremos viver com Ele livres do sofrimento. Por meio de Cristo, sabemos que durante qualquer tribulação, dor que passamos nessa terra, nós sabemos que isto é temporário. Mesmo que dure toda a nossa existência terrena, ainda não é o final. Por causa do sofrimento de Cristo, nossa jornada aqui na terra nunca termina como Remã, sem esperança, tendo as trevas como companhia. Por causa do sofrimento de Cristo, temos segurança, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho e me salvou. Eu quero terminar esse sermão convidando você a fazer aquilo que Fanny Crosby nos ensinou a fazer. No hino 144, no seu coro, ela afirma: conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Quero convidá-lo ao som do piano a ficar em pé. E juntos vamos cantar o hino 144, escrito por Fanny Crosby, com essa perspectiva. Em Cristo e por Cristo,
Nós sabemos que temos esperança diante de dias difíceis, de dor e de luto que temos passado. E eu quero convidar você que, enquanto estivermos cantando, aqueles que vieram preparados para ofertar e dizimar, terão a oportunidade de assim o fazer. Vamos orar. Soberano Deus, não é fácil, Pai. Não é fácil diante das lágrimas, da dor, do sofrimento, continuar com o coração calmo e sereno. Não é fácil, Pai. Nós reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa inconstância diante de dias turbulentos, de dias de dor, de angústia, de aflição. E nós rogamos ao Senhor nessa manhã que nos ajude a partir da Tua palavra, Pai, a olhar para dias assim com um olhar diferente, Pai. Pai Santo, como é glorioso poder cantar através da letra escrita por uma serva do Senhor no passado, como Fanny Crosby, que dizia que é contente, que é feliz, alegre, que exulta ao Senhor, porque independente do sofrimento, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a alegria maior da nossa existência, o Senhor é aquilo, Pai Santo, que faz com que continuemos a caminhar, a trilhar dias áridos, invernos, geadas, mas o nosso coração descansa na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tu tens um propósito, Pai Santo, por permitir que o Teu povo passe por dias difíceis. E há tantos irmãos em nosso meio, Pai, vivendo dias assim. Eu me lembro aqui, Pai Santo, da nossa irmã Iraci, me lembro da irmã Belina, me lembro da irmã Deolinda, me lembro dos irmãos Heron, Valquíria, Brenda, tantos outros, Pai Santo, tantos outros que estão sofrendo, passando por dias difíceis. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor, as verdades da Tua palavra, conforte o nosso coração, alegre a nossa alma e renove a nossa esperança de que dias melhores na glória, estão destinados para nós.
O sofrimento, Pai Santo, tem um dia certo para acabar. E esse dia será quando o Senhor voltar em glória, em esplendor, e buscar a tua igreja. Nesse dia, Pai Santo, nós seremos recompensados não porque merecemos, mas porque o Senhor é gracioso. E uma dessas recompensas é que não iremos mais sofrer. Não iremos mais ser acometidos de câncer. Não iremos mais ser acometidos de doenças fatais, transmissíveis. Nada disso, Pai Santo, nada disso. A morte não mais existirá. O pecado será extirpado da nossa existência. A maldição do pecado que recai sobre nós será finalmente, Pai Santo, finalmente aplacada, será retirada, não mais existirá. E nós o louvamos por isso. Ajude-nos a caminhar os dias que o Senhor ainda há de nos dar nessa terra, com essa perspectiva, com essa serenidade, com essa esperança. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor do Salmo 88, aquele que sofreu em nosso lugar, é que nós oramos. Amém.